Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os amados irmãos. Nós vamos iniciar o estudo da lição de Escola Bíblica Dominical de hoje, que é a lição de número 4, que tem como título Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. O texto utilizado para o estudo da lição de hoje se encontra no livro do Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando, no capítulo 2, nos versos de 12 a 17, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que este texto lido e a lição de hoje encontre guarida no coração dos irmãos e faça diferença renovando a fé em cada um. Dá-nos a Tua graça e paz, orienta a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Nós rogamos assim, agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse, nós vamos estudar Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. Em nossos dias se fala muito de tolerância. E a tolerância é a virtude do bem viver, segundo o que se diz por aí. O dicionário Aurélio define tolerância como tendência a admitir modos de pensar, de agir, de sentir, que diferem de um indivíduo ou de grupos determinados, políticos ou religiosos. Na lição de hoje nós vamos ver, a exemplo da igreja de Pérgamo, como nós podemos estar tolerando pecados na igreja e que o Senhor da igreja e o que ele diz, o Senhor da igreja diz a esse respeito. Nós vamos estudar a conduta da igreja de Pérgamo, que tem paralelo com a igreja atual, com a igreja da época em que nós vivemos. Em primeiro lugar, nós vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Pérgamo. Pérgamo estava situado na província romana da Ásia. Era uma cidade que pertencia ao Império Romano, onde hoje se localiza a Turquia. O país Turquia está localizado justamente na região onde Pérgamo estava situada, a cidade de Pérgamo. Ela era uma cidade importante, uma cidade comercial e importante também politicamente. Possuía uma das maiores bibliotecas da antiguidade. E lá em Pérgamo foi onde se utilizou pela primeira vez o pergaminho. Daí o nome da cidade, pergaminho. O pergaminho era um tipo de material usado para escrita, para receber a escrita. Era feito de pele ou de couro de animais tratado. Couro tratado fazia como se fosse um papel. E esse material, porque antes do pergaminho se usava o papiro,
que era também extraído de uma planta que nascia nas margens do rio Nilo, o papiro. E o pergaminho era feito de couro de animais. Agora, nessa cidade também aconteceu a fundação, a criação de um centro de adoração pagã, onde os deuses gregos eram adorados, como Zeus, que era o chefe, o líder dos deuses pagãos, Artemis, Dionísio, Asclépio, que Asclépio era o deus serpente, considerado como o salvador mundial. No ano 86 depois de Cristo, o imperador Domiciano, imperador romano, determinou, através de decreto, ser oficialmente chamado de Deus, o Senhor. O imperador romano se declarou Deus, o Senhor. E, para tanto, deveria receber a adoração dos seus súditos, de todos aqueles que eram cidadãos romanos ou que estavam incluídos nas fronteiras do Império Romano. Seu palácio era considerado santuário e o seu trono uma sede divina. Por esse motivo é que nesta carta o Senhor Jesus se refere a Pérgamo como lugar onde está o trono de Satanás e também onde Satanás habita. Por quê? Porque havia um santuário dedicado ao imperador. E ele se dizia Deus o Senhor. Claro, o imperador não era Deus, ele era um dos emissários de Satanás. Por isso que o Senhor Jesus diz que ali era o lugar onde Satanás habitava, onde havia o trono de Satanás. Essas palavras, logicamente, do Senhor Jesus, fazem referência à ação de Satanás através da religião pagã, da falsa adoração, que era justamente antagônica à religião cristã. Nessa cidade, como nós estamos dizendo, havia uma igreja cristã que não concordava e nem participava desse tipo de adoração, pois adorava o Deus vivo, o Senhor. E por causa disso, esse povo, essa igreja, era considerada traidora. E os seus membros eram perseguidos e quase sempre enfrentavam o martírio, enfrentavam a morte por causa da sua conduta, da sua maneira de não aceitar a adoração ao imperador. Quem fala, ou quem escreveu, ou melhor dizendo, quem trouxe essa mensagem para a igreja de Pérgamo é trazida pelo Senhor Jesus. E ele se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Aquele que tem a espada de dois gumes. O texto de Apocalipse 2, 12, começa dizendo: ao anjo da igreja de Pérgamo, ou em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Justamente o Senhor Jesus. A espada afiada de dois gumes é interpretada como a verdade, a palavra da verdade. A palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra até o mais íntimo do ser humano. Então, o Senhor Jesus é aquele que tem a espada de dois gumes. Logicamente, o julgamento do Senhor Jesus se dá através da sua palavra, através da palavra revelada, o julgamento, quando o Senhor Jesus decidir o destino de cada um, a sua palavra, a espada de dois gumes, vai ser utilizada contra os hereges, contra aqueles que não o seguem, não o adoram. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, nessa palavra que traz a igreja de Pérgamo, ele começa elogiando a igreja.
ele começa elogiando a igreja no verso 13. Ele começa dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Observe que esse é um elogio para a igreja de Pérgamo. E ele continua dizendo: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Senhor Jesus diz que, apesar da perseguição, apesar de tudo isso, a igreja conservou o nome do Senhor e não negou a fé. E dá como exemplo Antipas. Antipas, embora a Bíblia não trate, não diga quem era Antipas, apenas tem essa referência que é minha testemunha, meu fiel, foi bispo, era o líder da igreja de Pérgamo. E ele foi morto pelos romanos, martirizado, segundo a tradição, segundo a literatura não inspirada, não bíblica, diz que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi de bronze foi aquecido até ficar rubro, e Antipas foi cozinhado dentro desse boi de bronze. Então ele foi martirizado, foi morto, porque ele era o líder da igreja de Pérgamo. E segundo essa mesma literatura, diz que ele terminou os seus dias louvando ao Senhor. Ele não desistiu da fé, se manteve fiel. Antipas. Então Jesus o chama de minha testemunha, meu fiel. Mas por outro lado, meus irmãos, por outro lado, o Senhor Jesus traz uma repreensão para a igreja. Ele elogiou, trouxe logo o elogio, mas em seguida ele traz uma repreensão para a igreja. Como é que Jesus chega repreendendo a igreja? Na sequência, no verso 14, ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Tenho contra ti algumas coisas. Essa é a repreensão. Tenho contra ti, ou seja, tenho contra essa igreja algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Nós sabemos a história de Balaão. Balaão fez com que os israelitas prevaricassem, se unissem às mulheres moabitas e, consequentemente, participassem da prostituição, participassem do culto pagão dos moabitas, e por causa disso, Balaão foi repreendido e ele não foi considerado um profeta de Deus por causa disso, porque Balaão fez Israel pecar. Na sequência, Jesus diz que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ou seja, aqueles que ensinavam a prostituição, aqueles que ensinavam os prazeres mundanos, os prazeres carnais. Balaão fez isso com os israelitas, e na igreja de Pérgamo havia pessoas que ensinavam a mesma coisa. Os prazeres da carne, segundo eles ensinavam, não tinham problema nenhum, porque Deus não se importava com o corpo. Deus se preocupava com o espírito. Esse era o ensino dos que seguiam a doutrina de Balaão. Ao mesmo tempo, havia também uma outra corrente de pensamento, que eram os nicolaítas, como Jesus diz aqui, outro sim. Jesus fala a respeito dos nicolaítas, quando ele diz outro sim. Também tu tens da mesma forma os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam também a mesma coisa.
que era uma seita gnóstica que estava infiltrada no meio da igreja, não só da igreja de Pérgamo, mas da igreja de Éfeso e das igrejas na sequência também. Então, era uma filosofia de vida, como eu disse, que dizia que Deus estava interessado, preocupado com a alma humana e não o corpo. Então, eles participavam dos bacanais, participavam das festas dionísicas, das festas regadas a muito vinho e a muita comida e a muito sexo. Eles participavam e ensinavam e tentavam fazer com que a igreja participasse sem problema nenhum, tolerando todas as imundícias que havia naquela cidade, imundícias sexuais, imundícias carnais. Eles ensinavam isso. E Jesus Cristo fez essa repreensão à igreja porque estava tolerando a participação desses falsos mestres dentro da igreja, corrompendo os costumes dentro da igreja. Esses erros foram combatidos pelos apóstolos nas cartas aos Colossenses, nas pastorais e nas cartas de João e na carta de Judas. Esses hereges, esses falsos mestres, receberam o combate firme dos apóstolos em seus escritos. O Senhor repreendeu a igreja por sustentar as práticas e ensino dessas pessoas, ou seja, segurar, não se desfazer. Ou seja, eles mantinham essas práticas dentro da igreja, eles não expulsaram aqueles que assim ensinavam. Eles toleravam que eles participassem da igreja, mesmo tendo esse tipo de ensino. Em nossos dias, há também tolerância na igreja. E essa tolerância é chamada hoje de politicamente correto. Então, o politicamente correto, além de estar no mundo, também entrou na igreja. Então, aceitar que pessoas que gostam de beber e gostam de fumar façam parte da igreja é tolerado hoje em dia. Há igrejas evangélicas que têm pessoas que bebem e fumam, tomam cerveja o tempo todo e fumam. Isso é, inclusive líderes, e isso é tolerado no seio da igreja. Claro, Jesus Cristo não concorda, ele está dizendo aqui que viria a eles. Veja como é que Jesus Cristo diz. Portanto, arrepende-te. É o verso 16. Arrepende-te, se não venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor Jesus não concorda, não tolera, não aceita essas práticas no seio da igreja. Nem aceitava no seio da igreja de Pérgamo e nem aceita também dentro da igreja hoje, embora nós vemos que isso acontece no meio da igreja hoje em dia, da igreja cristã atual, mas nós não devemos concordar, não devemos tolerar esse tipo de prática. Não devemos acolher esse tipo de ensino. A nossa tolerância deve ser para com as pessoas. Deve ser um ato de amor para com os outros, sem que comprometa a fé cristã. Tolerar as pessoas em amor não significa o mesmo que permitir que elas estejam na igreja ensinando as suas práticas. Então, alguém, por exemplo, tem vícios e frequenta a igreja, tem vício, mas frequenta a igreja, sabendo que é pecador e que comete certas coisas que são pecado, isso aí é um ato de amor receber essas pessoas, para que o Senhor, através do Espírito Santo, vá transformando o caráter, o espírito dessas pessoas. A natureza carnal vá sendo combatida e sendo amortecida para que a natureza espiritual
cresça quando a igreja recebe essas pessoas, recebe os pecadores, recebe aqueles que são viciados, está recebendo em ato de amor, mas recebendo as pessoas, não recebendo e concordando com o que elas praticam. Essa é a distinção entre tolerar em amor e tolerar o ensino dessas pessoas. Alguém chega na igreja e vai ensinar que a igreja, quem for crente pode beber, quem for crente pode fumar, quem for crente pode usar maconha, quem for crente pode fazer qualquer coisa. Negativo. Não é aceitável, não é permitido, não deve ser tolerado. Deve-se tolerar a pessoa que tem esses vícios, mas vindo à igreja para mudar de vida, vindo à igreja para aprender com a igreja como se conduzir diante de Deus. E, por fim, Jesus Cristo exorta a igreja a se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender dessa tolerância. Se arrepender dessa conduta de aceitar a prática de coisas erradas. Toda desvio de doutrina, toda conduta irregular que não condiga com os mandamentos do Senhor devem ser rechaçadas, repelidas pelos crentes, pelos irmãos. Não deve ser admitido. Mas, em seguida, Jesus Cristo traz uma promessa para a igreja. Se a igreja se arrepender, se a igreja não aceitar, combater, não concordar e mantiver a fé genuína, o que é que Jesus Cristo traz como promessa para a igreja? Ora, ele não só elogia, ele não só repreende, mas faz promessa de recompensa. E qual é a promessa do Senhor Jesus? Qual é a recompensa que o Senhor Jesus promete para cada um que se mantiver fiel? Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, ao fiel, aquele que mantém o fiel testemunho, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ora, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Ou seja, Jesus Cristo vai dar a ele o pão do céu. Vai permitir que ele tenha comunhão com o Senhor, participe da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, quando o Senhor vier. Então o Senhor irá levá-lo a participar das bodas do Cordeiro. Cear com o Senhor é comunhão com o Senhor. O Senhor dará do maná escondido para ele. Dará uma pedrinha branca. Essa pedrinha tem um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Essa pedrinha tem paralelo, ou é demonstrada a importância dela, porque os vencedores nas Olimpíadas gregas eram honrados com objeto de valor. Porém, necessitavam de uma autenticação de que eles eram vencedores. E para isso eles recebiam, além da grinalda ou da coroa de louros, eles recebiam uma tabuleta de mármore branco com o seu nome. Receber a pedrinha branca é uma homenagem, é um reconhecimento ao vencedor. Ainda hoje nós temos como exemplo as placas de metal que são conferidas como honra às pessoas que são homenageadas. Vocês conhecem muito bem as placas que são dadas à pessoa que se quer homenagear. Então esse costume de homenagear alguém com essas placas vem da época das Olimpíadas gregas, e Jesus Cristo faz essa referência para que os discípulos, ou para que os cristãos entendam que a pessoa que for vencedora, que mantiver a fidelidade ao Senhor, irá receber uma pedrinha branca com um nome novo. E essa mudança de nome, nós sabemos que a Bíblia tem referências. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quando mudou o nome de Jacó para Israel,
e mudou o nome de Simão Pedro, que era Simão, para Pedro. Dessa mesma forma, um novo nome espiritual, vai ser dado aos vencedores quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ora, o Senhor Jesus faz à sua igreja promessa de comunhão íntima, se ela se arrepender dos seus pecados e guardar a palavra de Deus. Esse ensino foi para a igreja de Pérgamo, esse ensino é também para a igreja hoje. Então, que esse ensino para a igreja de Pérgamo sirva para nós, para que nós alertemos e nos arrependamos, se por acaso estivermos tolerando práticas pecaminosas ao nosso redor, práticas pecaminosas no seio da igreja. Nós devemos ser contra essas práticas. Nós não devemos aceitar heresias, ensinos heréticos, ensinos que sejam contrários à palavra de Deus no seio da igreja. Foi assim que Jesus Cristo disse para a igreja de Pérgamo: arrependei-vos, senão virei contra ti. Então nós devemos também nos arrepender, se assim estivermos praticando. Para a glória do Senhor, porque o Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Assim como ele falou para a igreja de Pérgamo, fala para nós também hoje. Que ele nos abençoe, nos faça entender assim e nos ajude a mantermos a nossa fé, sermos fiéis à palavra do Senhor até a sua volta. Ele seja conosco e nos fortaleça na fé. Amém.